Ora, boa tarde. Em primeiro lugar, queria agradecer ao Conselho Distrital o convite que me fez para estar aqui. Nesta hora em que já se fazem, com certeza, sentir os efeitos da hipoglicemia e do cansaço e depois, sobretudo, da riqueza das intervenções anteriores, eu fiquei a refletir sobre o que é que podia dizer. Depois, ainda por cima, como foram intervenções tão estruturadas, penso que a vossa mente estará ainda mais estruturada do que entrou, de onde talvez me caiba a mim agora lançar o caos e a entropia e tentar que saiam com mais dúvidas do que entraram, pelo menos antes da minha intervenção. Gostaria de dizer algumas coisas, porventura, contar uns casos, que vão complementar, creio eu, as intervenções anteriores, em que, de facto, muita coisa foi dita, designadamente nesta última intervenção. E algumas coisas, enfim, do que sinto depois de estar há 26 anos a trabalhar nesta área, desde a primeira comissão que deu origem depois às primeiras CPCJs que criámos no Hospital de Santa Maria de apoio às crianças vítimas de violência, de uma comissão que tinha psicólogos, juízes, juristas, técnicos de serviço social, com a doutora Maria Gela Fernandes, que valerá sempre a pena relembrar como uma das pessoas-chave em todo este processo. Há 26 anos e o tempo passa e devo dizer que não é otimismo existencial nem circunstancial, mas creio que os tempos são muito melhores do que eram. Há muito menos violência do que havia e que o ser humano é muito melhor do que era. O facto de conhecermos mais coisas não quer dizer que as coisas sejam piores. Pelo contrário, eu creio que há 30 anos nunca haveria uma reunião destas, quer dizer, seria uma impossibilidade histórica e estatística, e agora far-se-ão aqui como noutros locais. E, de facto, cada caso é um caso, e cada caso é um caso a mais. Isso daí não saio, não é? Mas, em todo caso, temos que relativizar as coisas. E, a propósito disso também, deixem-me que diga lá, é de preâmbulo duas coisas. Em princípio, que é preciso algum cuidado com as estatísticas, porque, e aí a minha costela de epidemiologista e o facto de lecionar epidemiologia na Faculdade de Ciências Médicas obriga-me a ser sempre muito ultra desconfiado em relação a estudos, a dados, à produção de dados às amostras, sejam de sondagens eleitorais, seja outra coisa qualquer, como é que isso é produzido, quais os vieses e, sobretudo, as extrapolações. Ou, às vezes, se meterem várias coisas no mesmo saco, sem definição de caso que realmente as separe. Isso observa-se em relação a tudo, mas observa-se designadamente também em relação à violência. Um outro aspecto, e ainda ontem estive numa conferência na Gulbenkian da doutora Ana Vicente, que foi presidente da primeira comissão para a igualdade de género, e eu trabalho com ela e ela dizia sempre uma coisa curiosa, que levámos sempre à brincadeira, ainda ontem brincámos sobre isso, mas de facto que era verdade, que era quando nos documentos oficiais escrevíamos cidadãos, ela dizia sempre cidadãs e cidadãos, ou os direitos do homem, direitos humanos, ou então direitos da mulher e do homem. E nós brincávamos com ela por causa disso, mas ela tinha toda e total razão. E por isso mesmo, eu creio que se fala muito de violência contra a mulher e eu acho que há perigo nisso. Há perigo porque a violência não é contra a mulher, a violência é contra a pessoa, mesmo que as mulheres sejam maioritariamente, pelo menos nas estatísticas. Segundo, creio que ao falar de violência contra a mulher estamos a esquecer um grupo, que são os homens, que também são violentados, e também quando se fala de mulher, cá por dentro, pensamos uma mulher, protótipo de mulher, excluímos, muitas vezes, pelo menos eu falo a nível de serviço de saúde, por exemplo, as pessoas de mais idade que não entram nessa tipologia de mulher, entram na tipologia de velhos ou velhas e não na tipologia de mulher. Portanto, cuidado, porque eu acho que nós temos de ser, mesmo que atualmente, e os tempos estão mudando, mesmo que atualmente a violência seja sobretudo contra as mulheres, é uma violência contra as pessoas. Faz-me lembrar uma coisa que se passou há 2 ou 3 anos numa maternidade, um hospital central aqui de Lisboa, não foi há 200 anos, foi há 2 anos ou 3, em que um casal que estava à espera de bebê foi fazer uma ecografia e a enfermeira disse: a senhora entra, o senhor não, que isto é um assunto de mulheres. Ou seja,
embora ainda haja uma perspectiva sexista e quiçá machista de muita coisa, as coisas estão mudando. E os homens estão mudando e as mulheres estão mudando e o papel maternal dos homens ou o papel paternal das mulheres muda e a isso voltarei. Um aspecto que eu queria mencionar, enfim, num discurso possa ser um bocado caótico e perdoem-me por isso. Eu recordo-me sempre e recomendo como trabalho para casa de lerem aquele excelente poema de Viriato da Cruz, Mandei-te uma carta em papel perfumado, já devem ter ouvido, musicado pelo Fausto e na versão de Sérgio Godinho também, e que termina no final, ela disse que sim. Chama-se Namoro, aliás, esse poema, não o vou transcrever todo. E é um poema muito bonito porque expressa o que é o namoro, o que é a base do namoro. E eu creio, e vou-vos contar três histórias. O Manel um dia chegou ao pé da Rita e perguntou-lhe: queres ser minha namorada? E a Rita olhou para ele, sorriu e disse: tu és muito querido, mas sabes, não posso ser tua namorada. Mas porquê, Rita? Não posso ser tua namorada porque eu tenho um namorado que é o Luís, tu sabes. O Manel fez uma cara amarrada e saiu do pé da Rita. Foi buscar um pau, encontrou o Luís e ele rachando a cabeça ao meio. A Margarida chegou ao pé do Eduardo um dia. O Eduardo estava sentado no sofá e ela sentou-se toda dengosa ao colo dele e o Eduardo deu-lhe um beijo na face. E a Margarida tentou beijá-lo na boca. Entretanto, entrou a Maria. O Eduardo piscou o olho à Maria e disse: estás muito gira hoje. A Margarida, que estava ao colo do Eduardo, arranhou-o na cara, mas de uma forma selvática, saiu do colo dele e desatou aos pontapés à Maria. O Carlos e a Inês tinham um namoro e, a determinada altura, começaram a pensar em viver juntos. E começaram a pensar em viver juntos e, um dia, numa discussão de Lana Caprina, uma coisa qualquer perfeitamente irrelevante e estúpida, o Carlos deu um empurrão enorme. A Inês pôs-se à frente dele e ele deu-lhe um empurrão brutal. Ela caiu e ela ficou surpreendida, e ele também. Mas a coisa ficou por ali e não valorizaram especialmente isso. Mas depois, no dia seguinte, com um mal-estar intrínseco, por causa de um desacerto qualquer de horários, ele tinha dito que chegava à 1, ele chegou às 2, ou vice-versa, uma coisa qualquer, também irrelevante. Começaram a levantar a voz e a Inês deu uma bufetada ao Carlos com toda a força, que por sua vez se levantou, insultou-a, ameaçou-a, ela sentiu-se ameaçada, fugiu para a casa de banho, trancou-se e ficou fechada a chave e disse que se saísse dali e ele continuasse a ameaçá-la, que o matava. 2 dias depois foram pedir ajuda a uma associação. Começando por este último caso, ela tinha 22, ele tinha 23 anos. O Carlos tinha vivido num meio familiar em que a mãe exercia sobre o pai, e exerceu sempre, uma relação de um poder a roçar o sádico, de imposição, da omnipotência sádica. Enquanto a Inês tinha vivido num meio em que a mãe era extremamente submissa, doméstica, com as aspas todas, em relação a um pai que era autoritário, machista, embora nunca tivesse havido violência física. Começando por este último caso, o que ressalta daqui, para mim, é a parte modular das relações conjugais, ou das relações de tipo conjugal, sejam as do namoro, sejam as conjugais, propriamente ditas, já de uma relação de facto ou de casamento, de coabitação, vá lá, chamemos assim. De facto, nessa altura, quando estes 2 jovens, que eram capazes de fazer mal a uma mosca, que eram voluntários de associações humanitárias, que corriam para auxiliar o Banco Alimentar sempre que havia uma recolha e que nunca tinham andado à pancada, pelo contrário, sempre dirimido os conflitos da forma mais pacífica, quando eles começaram a perspectivar a sua ligação como uma ligação conjugal, foram buscar o modelo parental, que era o que tinham,
E o Carlos não quis ser o pai, ouviu na Inês a mãe que tratava mal o pai. Vingou o pai e a Inês vingou a mãe, mas tiveram ambos a lucidez de procurar ajuda, entender o problema, resolver o problema e serem felizes. O primeiro e o segundo caso, o Manel, que ia rachando a cabeça ao Luís porque ele era namorado da Rita, e a Margarida, que sentada ao colo do Eduardo o arranhou e foi pontapear a Maria, que tinha recebido o piropo. O Manel tinha 4 anos e a Margarida tinha 3. A Rita e o Luís eram os pais do Manel e o Eduardo e a Maria eram o pai e a mãe da Margarida. E estes casos são verdade. E isto para vos dizer que a pulsão do namoro, a pulsão da relação, a pulsão de encontrar um pai ou uma mãe para futuros filhos, é uma coisa que nós temos de entender do ponto de vista antropológico, sociológico, intrínseco e instintivo, porque é isso que nos faz mover nas alturas de crise, nas alturas críticas, nas alturas fundamentais. Porque, convenhamos, estamos aqui todos cordatos, simpáticos, afáveis e amáveis, mas se só houver estas 3 garrafas e estivermos aqui fechados durante uma semana, eu garanto-vos que nós não vamos continuar assim. Provavelmente ao fim de um dia já estamos aqui a arranjar estratégias, provavelmente primeiro os desconhecidos, depois os menos conhecidos, finalmente os amigos. E provavelmente, para salvarmos esta água, não para nós, mas para os nossos filhos. E, portanto, é preciso ter algum cuidado quando nós pensamos em vítimas, em agressores, porque nós podemos ser vítimas, mas podemos ser agressores, porque os lobos maus também se escondem dentro de nós. E para entendermos estas questões, eu creio que é necessário pensarmos longe. Daqui tenho uma vista privilegiada para as ruínas do Convento do Carmo, portanto, ajuda-me a pensar para trás, muito, muito para trás, para os desígnios e condições da nossa condição humana, passo o pleonasmo. Vivemos sempre para 2 coisas: a sobrevivência pessoal e a sobrevivência da espécie. A sobrevivência pessoal passa pelo nosso espaço alimentar, pelos alimentos e pela água, desde sempre. Aliás, muitos homicídios continuam a existir por problemas de terra, por problemas de questiúnculas de bens. No fundo, é a posse da terra como espaço alimentar e de água e a posse dos territórios de caça. E nós vemos isso nas guerras, vemos isso nos vários conflitos, enfim, de vizinhos e outros, e também em coisas tão curiosas que nesta sociedade em que todos nós achamos que porventura já demos um passo civilizacional, e demos, mas intrínseco, que já nos separa esses, os violentos, os primários, os selvagens, não é por acaso que mal nasce um bebê, há uma romaria à maternidade, coitados dos pais, não é? São massacrados pelas visitas, para dizer que aquela criança tem a orelha do tio, o nariz da avó, é igualzinha a ti num quadro que está pendurado em cima do móvel de não sei onde, ou seja, conferir àquela criança o direito a ser herdeiro dos nossos territórios de caça. É exatamente isso, e não é mais do que isso, porque a criança parece com ela própria, com mais ninguém, como todos os recém-nascidos. Por outro lado, o espaço afetivo gira à volta da sexualidade. E aí não esqueçamos que há um sentido primário de posse do homem que faz filhos, da mulher que tem filhos. E remetamos-nos também para as sociedades de sobrevivência, que foram as sociedades em que nós vivemos e que ainda existem, porventura, em mais de metade do planeta. Não esqueçamos que nem tudo é a União Europeia, com crise ou sem crise, e que levava à primeira hipótese, à hipótese do espaço. Não é por acaso que quanto mais filhos, mais oportunidades. Quanto mais filhos, mais hipóteses de associações, leiam-se casamentos, não é? De terras. Não é por acaso que os registros primeiros a serem feitos eram de nascimentos, de mortes e de casamentos. E ainda é. Aliás, fomos às estatísticas do INE, vemos que metade da publicação é tudo e mais alguma coisa sobre óbitos, nascimentos e casamentos, que no fundo é
quem morreu para deixar o quê, quem é que nasceu para herdar o quê e quem é que casou para ter direito ou não. Esta é a base. Não esqueçamos também que os primeiros hominídeos, aparecidos há 4 ou há 6 milhões de anos, estão dentro de nós. Nós, geneticamente, somos iguais ao que esses hominídeos eram. Nós, aliás, somos, para quem não saiba, 75% dos nossos genes são compartilhados pela mosca. Portanto, quando matarem uma mosca, vejam nela uma prima, mesmo que a matem, mas tenham pelo menos essa consideração. 75% dos genes da mosca habitam em nós ou vice-versa. Mas até há muito poucos anos, e durante, reportando não à mosca ou à amiba, mas aos primeiros hominídeos, os homens eram caçadores, guerreiros ou os gerentes das atividades desportivas e físicas. As mulheres eram as procriadoras, as gestoras da casa e da intriga da aldeia. E quando há pouco se falou do tempo das cavernas, nós intrinsecamente, instintivamente, somos do tempo das cavernas, ou de antes, porventura, das cavernas. É evidente que a força física era o que mandava, e daí também a imposição física do homem perante a mulher, porque basta ir ao gráfico de percentis dos nossos filhos e vemos que o peso e a estatura para a mesma idade são maiores no rapaz do que na rapariga. Razoavelmente maiores. Mas, atenção, porque nas sociedades, felizmente, que deram um salto civilizacional em que os deficientes não passaram a ser mortos, em que as mulheres que não têm filhos não passaram a ser remetidas para o opróbrio ou expulsas do clã, também há outras formas de afirmação que não passa exclusivamente pela força física e que leva a formas menos evidentes de abusos de relações de poder perversas. Por outro lado, também, não esqueçamos que nós giramos ou construímos-nos à volta de um triângulo em que nós somos a base e temos 2 puzzles em cima, o puzzle mãe e o puzzle pai, que representam muita coisa em termos psicológicos. O pai, onde está a mãe também, mas um avanço, a exteriorização, o chamado polo adrenalínico, enquanto a mãe, o recolhimento, a proteção, a casa, o polo endorfínico. E isto não depende da racionalidade, depende do sistema nervoso autónomo, que, como o nome indica, é autónomo da vontade. E muitas das reações que temos de raiva, de frustração, de reação adrenalínica ou noradrenalínica, que nos faz agir, seja para ir para a frente, seja para meter a marcha atrás e ir para trás, não dependem da vontade ou sequer de um exercício racional. E este aspecto é o outro aspecto que eu gostava de lançar para a discussão. Um quarto ponto tem a ver com as histórias infantis. Porquê que se contam histórias infantis da maneira como se contam? Infelizmente não temos muito tempo para falar sobre isso, mas eu acho que é bom refletir sobre isso. A história infantil em que a mãe morre, a madrasta é horrível, enfrentam-se lobos maus e bruxas e depois encontra-se o príncipe cantado e vive-se feliz para sempre. Este é o percurso de vida, o paradigma do percurso de vida que qualquer criança, a partir dos 18 meses, deve aprender. E estas histórias que metem estes lobos maus, tudo isto, enfim, o sonho do viver feliz para sempre, que passa pela associação com o príncipe encantado, fica-nos como uma solução para algo que é muito importante e que também convém relembrar. A partir do ano e meio de idade, ninguém aqui se lembrará dessa época, porque ela está remetida para o nosso inconsciente até aos 3, 4, 5 anos, porventura. Ninguém se lembra de nada, ou pelo menos apenas coisas episódicas, perfeitamente, minudências apenas. Mas aos 18 meses nós temos consciência de várias coisas que nos marcam para a vida toda. Uma delas é a consciência que, tendo descoberto o infinito, tendo descoberto que há coisas atrás das coisas, e fascinantes, que se abre uma porta e aparece uma sala com 10 portas e essa outra porta dará origem a uma sala de 100 portas e que o conhecimento é ilimitado, vasto e apetitoso, temos também, nessa altura, quase que há alguém sádico nos diz, mas há uma coisa chamada tempo e há uma coisa chamada finitude das coisas, dos espaços, dos lugares, dos eventos e das pessoas. E esta angústia existencial dos 18 meses, em que queremos ser eternos para alcançar o infinito,
e temos consciência que somos finitos e que não o alcançaremos, é que leva a que, e isto tem relação com o que estamos a falar, um dia eu que trato o copo, o relógio e o boneco da mesma maneira, de repente ponho o boneco assim e conceptualize, fantasie filhos. E este aspecto é importante para o que estamos a discutir, porque a pulsão dos filhos em termos fantásticos, em termos da fantasia, portanto, e até do sonho, o que não tem nada a ver com a realidade, atenção, a realidade é outra coisa, ter ou não ter filhos, não implica ser feliz ou infeliz, isso é outra história, estou a falar a nível de... Nós fantasiamos filhos sempre que olhamos para um berço que vai a passar, sempre que nos demoramos numa fotografia de uma revista que tem um bebê, sempre que criamos alguma coisa. Criar é, no fundo, fazer filhos também. Mas como procedemos nós próprios de um triângulo, também precisamos de alguém que complete o triângulo para os nossos filhos. O tal príncipe ou princesa encantados que resumem todas as qualidades da humanidade, ao contrário do lobo mau que reflete o mal, tudo o que é mau, perverso, pérfido. O príncipe encantado é bonito, valoroso, até o cavalo, não é? Ora, é aí que nós procuramos o nosso primeiro namoro. E somos muito exigentes. Nós queremos, no mínimo, o pai ou a mãe perfeitos. Menos do que isso, não. Mas, curiosamente, reparamos que eles não moram na China nem na Argentina. Moram em nossa casa. E daí, os dois primeiros meninos terem feito aquilo que fizeram, porque aquilo é real, aquelas histórias são reais. O Luís sobreviveu, mas teve sorte, porque a pancada foi violentíssima. A criança foi buscar um pau que tinha lá de um jogo qualquer e ele estava a ver televisão, veio por trás e pá! Porque realmente o erro da mãe foi não dizer eu não sou tua namorada porque sou tua mãe, foi dizer eu não sou tua namorada porque tenho um namorado. Aí o erro foi da mãe e a pôr em risco a vida do pai, por desconhecimento. E é aí que nós passamos, na altura em que o nosso pai ou a nossa mãe nos dão tampa, passamos para o Nodi e para a Ursinha Teresa, ou para outros personagens, ou para a Maria e para o Manel lá da escola, que, atenção, a Maria amanhã pode ser uma estúpida, uma parva. Mas se eu hoje digo que tenho namoro com a Maria, ou que a Maria é a minha namorada, ai de quem diga mal da Maria. Se os pais dizem, o quê? A Maria? Essa parvinha? Há birra de certeza. E com razões para isso. É sempre a pessoa mais especial. Eu às vezes brinco com as miúdas no consultório, quando perguntam, então, como é que se chama a tua escola, como é que se chama a tua professora? E a tua namorada? E eles, às vezes dizem, é a Luísa. E os pais ficam, Luísa? É a Luísa? Eu digo, já sei quem é. É a miúda mais gira lá da escola. Como é que acertaste? É logo. Tem de ser assim. Portanto, este jogo de paixão, de sedução, que é obnubilante, que é neurótica, a paixão é uma coisa altamente patológica, quer dizer, subir aos telhados para cantar serenatas é uma coisa que expressa, quer dizer, a completa obnubilação. Felizmente passa e constrói-se, muitas vezes, ou não, em amor estruturado que nos permite funcionar. Mas o objeto de paixão é o único desígnio da vida, é o único objetivo da vida. E se o objeto de paixão vai-se embora, desinteressa-se, não corresponde, é que o que está aqui em causa não é apenas a humilhação perante os amigos, não é apenas a frustração momentânea, é toda uma conceptualização do pontapé na morte. E isto nós temos de ter cientes. É que é uma questão de sobrevivência e nós somos descendentes dos sobreviventes. Aqueles que não tiveram estratégias sobreviventes ficaram por aí e não tiveram descendentes. É por isso que quando alguém diz assim, ou então, toda a gente olha. Se eu disser, olha, meus senhores, vamos retomar os trabalhos, vá, continuamos todos a conversar, não é? Ou se eu disser a uma criança, vá lá, está quietinha, vá, não faças barulho, continua a fazer barulho. Mas se eu disser um chiu bem sibilado, ou um pst, as pessoas olham. Se eu disser, for ali à janela, dizer pst, olham. Se eu disser bom dia, provavelmente só 3 ou 4. E porquê? Porque é o som das cobras, da serpente, do animal mais traiçoeiro, que nos ataca de um ângulo não visível, que não é detetável, que não vem do céu nem do terra, não deixa vestígios, e o homem sempre se habituou a que quem ouvir o s e fugir, escapa. Quem não ouvir e ignorar, lá ficou.
E passados tantos milhões de anos, apesar de lutarmos com umas serpentes, não dessas das outras, mas a serpente, o objeto do mal encarnado na Bíblia, encarnado no símbolo da medicina, como símbolo da doença, etc, etc. Olhos de cobra, se eu disser olhos de cobra, toda a gente sabe de que é que se está a falar. Mau como as cobras, não se diz mau como o rinoceronte, não é? É mau como as cobras. Portanto, se isso ficou depois de tantos anos, também ficaram outros desígnios cá dentro. Por outro lado, também não esquecer que aos 15 meses nós somos umas pessoas horríveis, fantásticas, formidáveis, mas horríveis no sentido de narcísicos e omnipotentes, julgando-nos deuses, o que é talvez o pior, a híbris, que é o pecado, o único pecado que os deuses gregos não perdoavam, que é a arrogância. Somos arrogantes, pensamos que mandamos em tudo. Até que, de facto, o meio físico, e espero que o meio humano, nos vai pondo na ordem. Mas há muita gente que fica sempre com esse... não fecha a estrada para trás para o refúgio no narcisismo omnipotente dos 15 meses, mas fica sempre com essa via para quando as coisas correm mal, quando há uma frustração, quando há raiva, quando as coisas não acontecem como a gente quer, ou há, de facto, a capacidade de digerir, de metabolizar, de ter um plano B, de ter suficientemente autoestima para pensar que não morremos ali, que avançamos, e isto é uma coisa que se estrutura muito bem, ou então, e que os outros existem para nós, e que o caminho mais curto nem sempre é o segmento de reta, que dar a curva às vezes é melhor se o segmento de reta nos levar a atropelar 50 pessoas, se não existir a empatia, se não formos habituados a isso, porque crescemos num meio familiar e escolar onde isso não é, ou social até, onde isso não é valoriado, nós centramos no nosso umbigo e perante a frustração reagimos como se fôssemos deuses. E o que é que faziam os deuses? Mandavam lá um raio do Olimpo que destruía tudo, não é? Portanto, não esqueçamos que nós, em criança, em adultos, temos uma parte muito má dentro de nós. Temos uma parte que, se tiver corda, salta cá para fora e humilha, ofende, faz mal aos outros. Pode fazer muito mal aos outros e a si próprio também. O sentimento de posse e de ciúme tem a ver com isso, com o narcisismo, com a omnipotência, no fundo, com eu sou maior, tudo me é devido e, portanto, se as coisas só existem, como faz o bebê, não é? Na medida em que eu existo. O bebê quer brincar com este relógio, eu não lhe dou, faz uma birra, porque então para que é que o relógio existe, se não é para ele? Para que é que os pais estão ali, se não é para lhe darem atenção? O quê? Ver televisão, ou ler, ou outra coisa qualquer? Não, é para lhe darem atenção. Por isso é que até chegam a tossir e a vomitar, a simular sintomas, a ter essas exteriorizações, para tal a impotência e a raiva ao mesmo tempo. E nós continuamos exatamente assim, mais elaborados, estruturados, enfim, mais moldados e modelados, felizmente, e também conscientes que há um sistema de leis, um sistema de regras, um sistema social que também, enfim, nos impede de fazer algumas patifarias que a gente gostava de fazer, não é? E que dizemos que os outros fazem, não é? Eu, sinal encarnado, não, nunca passei, mas eu vi, olha, tenho aqui a fotografia. Mas é que nesse dia eu estava cheio de pressa para ir buscar o meu filho ao infantário, nesse dia estava. E aquele que passou, malandro, assassino, não é? Devia ser preso. É assim que nós funcionamos e nós sabemos que somos. De maneira que, enfim, não queremos ter uma ilusão de que a vida relacional é de plástico. A vida relacional, nomeadamente o namoro, como protótipo do início de uma relação conjugal, que tem tanto a ver em termos de empenhamento, de afetos, de paixão, de futuro, de pontapé na morte, de, no fundo, a possibilidade de nos perpetuarmos, por isso é que temos tanta importância, aos nomes, etc., a perpetuação ad eternum, até ao eterno. À falta disso são as religiões que nos prometem a eternidade. Já viram alguma religião que não promete a eternidade? E por isso não somos bonecos articulados, nem nunca vamos poder ser bonecos articulados, manobrados por qualquer sistema legislativo, constitucional. Agora, podemos sim passar da condição de animal e de bicho para a condição de pessoa e para a condição de cidadão. E talvez isso é que seja, para mim, o mais importante desde a infância. É a cidadania, é o primado da pessoa
a empatia e o valorizar-nos e sentir-nos deuses, não numa perspectiva narcísica e omnipotente, mas numa perspectiva altruísta e de sentido da vida. E mais, de sentirmos que os tais nossos filhos, milhões de filhos que queríamos ter, podem estar feitos na medida em que impregnarmos os outros da nossa coisa boa. Portanto, a infância não é um período, e a vida não é um período cor-de-rosa, é um período negro, mas é um período negro que pode ser pintado com várias pinceladas cor-de-rosas, até quase ser cor-de-rosa, e pode também ter alguns, muito espera-se, arco-íris no meio, mas os arco-íris pressupõem sempre duas coisas, o sol e a chuva. E é isso que, no fundo, nós temos de estar conscientes, e também de que a agressividade, e isso é um último aspecto que eu gostava de mencionar, a agressividade é uma coisa boa. A violência é uma coisa má. Sem agressividade, sem inconformismo, sem adrenalina, nós não faríamos nada em termos humanos, estávamos extintos há muito tempo. Pensemos não apenas nas obras, na tecnologia, no desenvolvimento, naquilo que nos faz desejar mais e melhor para nós e para os outros. Pensemos na cultura, na arte. Todas as formas de arte nascem, seja uma música, seja um quadro, seja uma escultura, nasce de nos sentirmos incompletos, inconformados, de sentirmos alguma raiva, alguma frustração que nos, intrinsecamente, no sistema nervoso autónomo, gera agressividade. Mas uma agressividade que não é para destruir o outro ou carros na rua, é uma agressividade que nos leva a criar, a dar a resposta a essa angústia existencial através exatamente da criação, que no fundo é um sinónimo também de termos filhos. Obrigado.